Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo número 120, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, O Intervalo, página 277, já estamos terminando esse livro. Mais um livro que estamos terminando. Então, Hermínio Miranda continua dizendo assim: por outro lado, essas incursões são às vezes também no mundo superior, para onde nos levam amorosamente companheiros competentes e seguros, a fim de podermos assistir a reuniões de estudos e planejamentos com nossos maiores, quer dizer, com os nossos amigos espirituais, né, com os mentores espirituais, porque isso é real. Eu conheço esses fatos. Quantos milhões de seres, ao deixar o corpo físico à noite ali no leito, saem, né? Se desprende e os mentores espirituais os conduzem até certas repartições de estudos, repartições de trabalho. Quantos milhões de médicos deixam o corpo físico no leito em casa e vão trabalhar nos hospitais, no plano espiritual, como médicos. Aqueles que têm permissão trabalham sim como médicos. Quantos oftalmos, quantos neurologistas, quantos psiquiatras, quantos dentistas, quantos professores, quantos juízes, ministros, advogados, quantos confeiteiros que, ao deixar o corpo físico, são conduzidos pelos amigos espirituais até esses departamentos. Quantos milhões de seres deixam o corpo e são conduzidos pelos amigos espirituais para assistir a alguns concertos? Eu não sou ninguém, mas já tive a oportunidade de assistir por várias vezes Pavarotti no plano espiritual. Já tive a oportunidade de assistir oradores, palestrantes vindo de outras dimensões, trazer o conhecimento que eles possuem lá, naquela dimensão. Vêm eles trazer para esta dimensão que nós nos encontramos, mas na erraticidade que nos encontramos. Então, em espírito, nós somos levados até esses anfiteatros, onde essas palestras por eles são proferidas. E muitas coisas os seres humanos de bom fazem quando deixam o corpo físico. É preciso dizer aqui que André Luiz, o mentor espiritual,
no momento, dialogando com André Luiz, o informou em 100% da humanidade. 75% da humanidade, aqui no corpo físico, à noite, quando deixa o corpo físico no leito, sai em busca de promiscuidade, vamos assim dizer. Mais 25% vão em busca de crescimento espiritual, vão em busca de progresso, de evolução, vão abrir os olhos, vão procurar raciocinar, né? Com prudência, com bom senso. Então vejamos, conforme o Hermínio está dizendo aqui, por outro lado, essas incursões são às vezes também no mundo superior, para onde nos levam amorosamente companheiros competentes e seguros, a fim de podermos assistir a reuniões de estudo e planejamento com nossos maiores. É difícil, porém, conservar a lembrança delas plenamente, é difícil. Ficam apenas as linhas mestras das instruções recebidas, sobre a forma de frases soltas ou de símbolos que se imprimiram nos nossos arquivos perispirituais. É preciso dizer outra coisa aqui. Tudo que nós assistimos, tudo que nós presenciamos, tudo que nós vemos, tudo fica registrado nos nossos registros. Registrado, arquivado é uma coisa. Agora, se lembrar, que é outra coisa completamente diferente. Se lembrar está relacionado a vários fatores que os mentores, por antecedência, sabendo, eles praticamente apagam aquela lembrança, eles não apagam o registro, eles apagam a lembrança praticamente quase 100%. Já aconteceu com você assim, ó. Ô Luiz, a noite passada eu sonhei com você. Sério? Sério. E aí, me conta, vai? Então, eu me lembro que... Ó, já começou. Você tentando buscar nos seus arquivos, só que você não está conseguindo. Mas eu me lembro de você chegar e me entregar um livro. E aí? Daí em diante eu não me lembro mais nada. É assim. Mas por que você não consegue se lembrar mais? Porque durante o dia ou durante a tua vida aqui, você podia, às vezes, se prejudicar. Porque nem todas as recordações nos traz felicidade, nos traz recordações. Eu não acabei de dizer para vocês no vídeo anterior que existe pessoas no corpo físico, na atual existência, hoje aqui, que eu não consigo, ou melhor, eu ainda não consegui perdoá-las com relação ao que elas fizeram comigo praticamente 600 anos atrás. 600 anos, Luiz, praticamente. Eu não consegui até hoje perdoá-las. E conforme anda a situação, eu acho que eu não vou conseguir perdoá-las nesta existência também.
Pior para quem? Pior para mim. Mas é aquilo que eu disse também. Parece que nesta existência eu sei lidar com muitas situações que eu não guardo mágoa, não guardo ressentimento. As pessoas me chamam eu até de mané, se quiser, eu não tô nem aí. Falem mal, mas falem de mim. Então eu não me importo, Deus sabendo é o que importa, não é? Então, Hermínio ele continua dizendo assim: outro aspecto importante que precisa ser abordado no aproveitamento desses intervalos entre uma sessão e outra é o da prece. Sim, é o da prece. Por isso que o tema aqui, o intervalo. Então, conforme já dissemos em vídeos anteriores, eu já sabia disso. Eu estava esperando o momento aqui na leitura para poder explicar. Você se lembra em alguns vídeos anteriores que eu tive a oportunidade de dizer, por exemplo, os trabalhos de desobsessão é na segunda-feira? É. Então, 48 horas antes de disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Nada de bebida alcoólica, nada de cigarro, nada de café, nada, olha, nada de sexo. Enfim, é aquele jejum espiritual, mental, jejum do ouvido, jejum nos olhos, jejum na boca. Porque muitos de nós aqui até que conseguimos praticar o jejum da gula fisicamente, mas não conseguimos praticar o jejum da gula com os olhos. Cobiçamos as pessoas pelos olhos, desejamos as pessoas e as coisas pelos olhos. A imagem, né? Porque é o espírito que não presta. Ouvimos fofoca, permitimos que as pessoas joguem dentro de nós toneladas e mais toneladas de lixo, e aquilo ali nos causam síndromes, pânicos, enfim, adoecemos por coisas insignificantes, sutil e imperceptível. Nós não temos o direito de nos intoxicar dessa forma, permitindo que os outros nos intoxiquem com o lixo deles. Então, durante esse intervalo de uma reunião mediúnica de desobsessão a outra reunião de desobsessão, bastante oração, preces, né? Como está escrito aqui, pensamentos bons, o orai, o vigiai, que a gente sabe que não é fácil, mas precisamos colocar pelo menos em prática. Policiar os nossos desejos, nossos sentimentos, trabalhar o nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa inveja, o nosso ciúme, nossa arrogância, a nossa impetulância.
Porque tem pessoas que são arrogantes, impetulantes na forma de andar, na forma de se vestir, na forma de postura. Você percebe que a pessoa é arrogante, impetulante, orgulhosa. Então, se nós temos conhecimento desses elementos todos em nós, precisamos trabalhar. A doutrina nos esclarece isso. Principalmente nesse intervalo de um trabalho para o outro, bastante oração, bastante mudança de hábito, de comportamento e de atitude, bastante disciplina, porque se os trabalhos na casa onde você frequenta são realizados em 2 dias da semana, trabalho de obsessão, na segunda e na sexta, os outros dias todos da semana, você trabalha no plano espiritual, levados pelos mentores espirituais até aqueles departamentos espirituais, onde os trabalhos de desobsessão lá continuam, ou lá tem início e continuam aqui no corpo físico. Pessoas que já estudaram bastante obras de Manuel Filomeno de Miranda, através de Edivaldo Pereira Franco, que já faleceu, sabem o que eu estou dizendo a respeito dos trabalhos de desobsessão realizados no plano espiritual com a presença de vários médiuns aqui ainda encarnado, que os mentores, aproveitando o momento do desprendimento do corpo físico do sono, conduzem esses médiuns até esses departamentos para que eles também ali possam ajudar nos trabalhos de desobsessão lá realizados ou a ser realizados. Tem muitas histórias em obras de Manuel Filomeno de Miranda, né? Tormentos da obsessão, e, enfim, tem muitas obras. Eu estou com um livro aqui que uma amiga me emprestou, do Divaldo também, de Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração. É uma obra magnífica, que inclusive tem alguns casos desses que eu estou tratando aqui, que nós estamos tratando, né? Então, outro aspecto importante que precisa ser abordado no aproveitamento desses intervalos entre uma reunião mediúnica e outra é o da prece, não é? Como as sessões se realizam usualmente uma vez por semana, aqui ele está dizendo uma vez por semana, mas eu conheço casos espíritas que eles criaram o hábito de 2 vezes por semana. Mas não tem problema, né? Pode ser uma vez só por semana, pode ser 2 vezes, pode ser 3 vezes. Isso quem determina são os encarnados que resolvem essa situação. Vamos consultar os mentores espirituais para ver o que eles acham. Isso é ignorância, não é? Isso é ignorância. Como, por exemplo... Não, tá bom, vó. Então tá. Nesse momento eu ia dizer algo, mas aí vó, né, aqui na minha audição me proibiu, então eu vou dar sequência aqui. Então, usualmente uma vez por semana, durante os dias em que aguardamos as próximas manifestações, precisamos ter a atenção voltada para os companheiros
que se acham em tratamento no grupo. Então, olha só a responsabilidade dos médios e também do doutrinador. Então, por exemplo, se na segunda-feira os trabalhos de desobsessão na casa que você frequenta manifestou lá 5 espíritos sofredores necessitados, e é uma casa espírita séria, até na próxima segunda-feira, você médium, você doutrinador, Hermínio Miranda está dizendo aqui, tem o dever, a responsabilidade, o compromisso, até por caridade, orar por aqueles nossos irmãos que se manifestaram naquela segunda-feira anterior. Então, orar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Orar por eles. Até porque esses seres todos são nossos irmãos. E a partir do momento que eles, contato conosco, eles têm, ali na reunião mediúnica, eles passam a fazer parte da nossa família universal. Que nós somos irmãos, sabemos que somos, mas desconhecíamos eles ou não. Então é necessário orar por eles, rogando aos mentores espirituais que os assiste, que os ampare cada vez mais. Acontece de na próxima segunda-feira, alguns deles, ao se manifestar através do campo vibracional de algum médium, agradecer os médios ali presentes. Eu gostaria de agradecer as orações de vocês, que muito me auxiliaram durante essa semana. As orações, a prece, é um antídoto, é um eflúvio. Se as pessoas soubessem, se todos nós soubéssemos o poder que há numa prece com fervor, com amor, prece sincera do fundo do coração, mas aquela prece desapegada de atavismo, de fanatismo. Se nós soubéssemos, nós trazemos em nós o antídoto que, de certa forma, alivia, por que não cura as nossas enfermidades através da prece, dos bons pensamentos, dos desejos positivos e não negativos. Então, olha só, voltaram para os companheiros que se acham em tratamento no grupo, não apenas aqueles que ainda não foram convertidos. Esse termo aqui, convertidos, ele não é um termo adequado, convertidos, né? Vamos substituir esse termo convertido por um termo desperto, né? Aquele que já se despertou, aquele que já acordou, né? Porque convertido parece que fica assim uma coisa meio que, né, apegada aos atavismos aqui da terra, às religiões. A pessoa foi convertida na congregação tal, convertido.
Não. Acordou, despertou, né? Já está desperto. Então, eu acho que fica melhor. Então, nós vamos dar sequência nesse assunto no próximo vídeo, no próximo dia.